Fala família do Degrau Podcast, estamos aqui hoje com mais um episódio. Hoje nosso convidado é o Jefferson da J-Car. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Obrigado. Estamos aqui com o Fabião também. J-Car é uma empresa que ela está localizada lá em Diadema, no bairro de Serraria. O Jefferson já está aí um bom tempo no mercado e a gente vai bater um papo sobre isso aí. Aproveitando a oportunidade, Jé, como é que começou essa paixão aí por carros, velho? Como que foi? Conta aí um pouco pra nós, mano. Cara, assim, a questão do carro em si foi muito cedo, né, na minha vida, que eu comecei a dirigir carro com 12 anos de idade, pilotar moto, então foi tudo, assim, bem cedo, né, então eu já tinha essa paixão, meus irmãos tinham carros, então meu irmão, uma vez a gente foi pra praia, aí acabou coincidindo dele chegar assim pra mim e falar assim, vamos dar uma volta aí na região aí, vamos ver, você sabe dirigir? Eu falei, sei, mas eu nunca tinha pilotado, mas aquela coisa de ficar olhando, sabe? Olhando como que fazia. Ele falou, então vai, entra aí. Aí ele me falou, né, como que como que você vai dirigir aí? Eu falei, não, aqui eu já sei. Aí ele falou, então você sabe que tem que tirar o pé devagar, aí que eu lembrei. Aí eu coloquei, cara, primeira, andei, assim, sentei no carro e dirigi. Então dali já... Sem morrer o carro já Sem morrer. A gente era automático, né? Era nada. Com 12 anos. Sentei no carro, aquele Monza antigo, sabe? Um Monza preto que ele tinha. E aí eu entrei, sentei no carro, a gente foi até a padaria. Ele, você sabe mesmo, você nunca tinha dirigido? Eu falei, não, nunca dirigi. E daí aí eu já comecei a pegar os carros direto. Eu lavava o carro dos meus irmãos só para eu poder levar até o posto e passar o pretinho. Então eu fazia tudo, não, deixa que eu lavo, só para eu poder pegar o carro, tem que levar lá para passar o pretinho. Era só para pilotar. Só para pilotar. Então essa gana vem de muito cedo. Começou aí, lá dos 12 anos de idade. 12 anos de idade. Que da hora. O Fabião, o cara começou cedo, né, brother? Assim, o pessoal da minha família não tinha carro assim não, mas a gente ficava pelo menos querendo andar no carona, mas, sim, mas era assim também. Cara, que da hora. Assim, é uma parada que começou cedo, e quando você entendeu que você ia ir para esse ramo de carro para você começar a vender, a negociar, como que foi que começou essa jornada sua para entrar na loja de carro? Você já montou uma loja? Como é que foi? Conta um pouco aí da história. Como que você começou? É bem inusitado, porque assim, eu nunca tinha pensado em montar, nunca trabalhei numa loja de carro, né? Então, eu tenho minha loja hoje há 15 anos, mas tudo que eu faço lá foi tudo eu que criei, a forma de trabalhar. Então, assim, eu não tive né, quando você trabalha no lugar, você já tem, assim, já sabe como que... Já tem as metodologias prontas, né? Que você vai se adaptando. Eu não. Foi ali, no dia a dia, lógico que eu comecei primeiro vendendo... foi bem inusitado, porque o meu início mesmo, assim, quando não foi algo que eu fui atrás. Vou começar a vender carro, assim, porque surgiu uma oportunidade. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, então tinha um amigo, a gente conversou, tivemos uma sintonia ali, né, de, poxa, a gente é empreendedor, a gente tem o mesmo pensamento, né, porque eu fazia administração, então a gente já pensou, poxa, a gente ainda vai ter um negócio junto. Teve esse papo e passou. Aí, pouco tempo depois, o meu irmão, ele ia comprar um carro, e aí ele me chamou para ir na loja, ele falou, vamos ali na loja comigo. E ele chegou lá, ele falou, vou comprar esse carro aqui e vou pagar à vista, né, ele falou, eu falei, poxa... E eu não tinha dinheiro, né? Nem eu, nem meu amigo. Mas quando ele falou isso, eu pensei, né? Falei, eu vou financiar esse carro no meu nome. Eu falei pra ele, eu vou financiar esse carro no meu nome e vou usar o seu dinheiro porque eu tô com uma ideia de montar um negócio. Que a ideia começou bem quando meu amigo chegou e falou assim pra mim, poxa, eu bati minha meta esse mês, que ele trabalhava em banco, né? Eu falei, qual que era a sua meta? Ele falou, eu fiz 30 financiamentos de carro. Eu falei, caramba, 30? Eu falei pra ele, já pensou se 2 desses fosse carro nosso? Ainda eu falei assim pra ele. Ele falou, poxa, eu tô trabalhando lá, se você vender, a gente tenta aprovar lá, né? Se o cara tiver nome, vai ser aprovado. Eu falei, bom, beleza. Aí eu fui, peguei o dinheiro com o meu irmão e comprei 2 carros. Foi os únicos 2 carros que eu comprei em leilão, até hoje. Eu fui no leilão, porque até então não tinha muita experiência. Fui no leilão, comprei 2 carros. Eu trabalhava na prefeitura nessa época. Aí eu fui e vendi um carro para um amigo meu na faculdade e outro na prefeitura. Aí com o dinheiro que a gente pegou desses 2 carros, o lucro, a gente já pagou umas parcelas do carro. Eu falei, eu preciso pagar umas parcelas aqui e agora vamos rodar o dinheiro, pelo menos tem um fôlego aí pela frente.
E aí comecei a comprar, vender, o pessoal só divulgando assim. Então eu fiquei uns 5 anos vendendo carro assim, quase 5 anos. Só comprava e vendia carro na rua. Eu já tinha montado uma estrutura assim, o pessoal que mexia para mim assim, funileiro, o pessoal do mecânico, aí eu já tinha uma estrutura. E aí assim, a coisa vai te empurrando, né? E eu falei, agora eu já não posso ficar mais só na rua, eu preciso ter um lugar, porque eu já tinha mais carro, eu precisava guardar os carros. Aí eu falei, vou ter que abrir uma loja. E aí, igual eu te falei, fiz tudo sozinho, assim, sem... Você tá falando que você não veio de uma loja, já que você trabalhava, que você já tinha aprendido sobre tudo, você foi tudo na raça. Tudo na raça. E esse dinheiro aí que você começou, foi com quanto, Jé? Você lembra? 25 mil reais. 25 mil reais, que foi o carro que seu irmão ia comprar, e aí você falou, eu vou financiar e vou pegar esse capital aqui e vai começar a trabalhar. Eu comprei os 2 primeiros carros, eu comprei um Fiestinha, daquele antiguinho, o primeirinho, o Ford Ka do primeirinho. Foi o que no leilão... O Johnny, no leilão eu tremia, cara. Nossa, foi uma coisa... Sabe, você tá num lugar, meu Deus, eu vou dar um lance aqui. E eu não sabia. Aí eu lá, e na hora que eu levantei a mão que o carro falou vendido... Não, mas eu tremia, cara. Suava assim. Eu será? Falei, meu Deus do céu, será que eu fiz a coisa certa? Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí... E tempos atrás o leilão era mais complicado ainda, né? A relação, né? Hoje o leilão é bem detalhado, vamos dizer assim. Você consegue saber o que... digital até, né? Você consegue saber, tipo, quase tudo sobre o carro. Aquela época lá era meio no escuro, né? Até tinha informação, mas assim, o problema é você não conhecer o leilão, porque depois que você conhece o leilão, até é mais fácil. Eu tenho vários amigos que trabalham com isso, então eles já falam, né? Não, dá pra... Eu não gosto de trabalhar muito com carro de leilão, porque ele limita muito, assim, né? Não dá para fazer financiamento em todos os bancos, também seguradora. Então, assim... Geralmente é pequena monta, né? Média monta. Às vezes só passagem financeira já tem banco que já não faz. O público também, né? Tem um receio, né? Quando fala aqui de leilão. Isso. Por mais que o carro esteja barato, mas falou leilão, já se arremete a alguma coisa que... Puta, não é tão legal assim. Eu acho que até por conta desse passado. Hoje, por exemplo, o leilão ele é extremamente organizado. Mas, pô, naquela época eu lembro que tinha o lance lá do leilão que não pode levantar o capô do carro. Você, pô, mas peraí, você tá comprando no escuro total, você não pode levantar o capô do carro pra ver o que tem dentro, entendeu? Chega lá, abrir, tem um bode ali, você foi, entendeu? Hoje em dia, acho que expandiu muito, assim, pra quem tem loja, né? Além dessas questões de leilão, tudo que é mais organizado, tem muitas aquelas frotas de usado de concessionária também, né? Locadora. Locadora. Se a concessionária, por exemplo, ela tá vendendo os carros zero, ela tem uma frota de carro que vai pegando na troca. Aí pega esses carros, elas montam um kit, né, um pacote, 5 carros ali. Ó, 2 é o que você quer, 3 é o que você não quer, mas vai junto no... É que normalmente a gente tem contato, né? Pessoal Sim. que é de concessionária maior, eles só vendem carro zero, assim, ou até o seminovo, mas alguns carros eles não vão colocar no pátio deles, então a cara já liga, tô com um carro aqui, não quer vir dar uma olhada? Isso acontece até comigo também, assim, loja menor, às vezes já tô com bastante carro, então... Às vezes aquele carro não vai me interessar, mas interessa para um amigo lojista. Às vezes eu compro para passar para deixar em outras lojas de outros lojistas. Sim. Porque eu falo, é oportunidade, eu vou comprar e aí eu deixo lá, vai para outra loja. Faz parte do network também, né? Sim. Essa parada de a concessionária grande, ele tá com uma venda feita lá, e aí só que o carro que ele tá pegando não é o perfil da loja. Sim. Aí ele coloca lá no grupo dos lojistas para manter uma relação legal, né? Tipo, isso aqui pode não ser tão legal, mas uma hora vai vir uma coisa boa aí, né? Sim, sim. Então... É isso. Mas come o filé, mas às vezes rói o osso, né? Exatamente. E o Jefferson, e que ano foi que você abriu a porta? Foi em 2010. Se eu não me engano, é 17 de julho de 2010. É a abertura... Que aí você falou assim, agora eu abri a porta e agora eu tenho uma loja física. Sim. Esse período antes aí era o que você fazia vendendo boca a boca na rua. Exato. E você começou a loja, abriu as portas com quantos carros? Cara, eu tinha 5 carros. Eu tinha 5 carros. Aí eu abri a loja e depois já pega carro consignado, quando você tem a loja, né? Consignação também é um bom mercado, porque às vezes a pessoa está vendendo, às vezes já comprou um outro carro e, não tem nem onde guardar. Tem essas questões, mas 5 carros. Foi legal você trazer esse ponto aí do carro consignado.
vai de lojista para lojista ou é mais assim uma coisa generalizada? Como você falou, pô, o consignado também faz parte do negócio, mas não tem aquele carinho que eu falo assim por parte do lojista. Em que sentido? Eu já atendi lojas que assim, o cara ele pegava os carros consignados e deixava lá no fundinho da loja para deixar na frente os carros que eram da loja mesmo, né? Que ele fala, pô, isso aqui o cara quiser, a gente apresenta também, mas o foco era deixar os carros que eram da loja que dava mais giro, né? Tem isso mesmo ou isso vai muito de lojista para lojista? Eu acho que depende mais do carro em si. Depende e a do margem que o cara tem, né? Sim. Então, porque às vezes É porque tem cara que também quer espremer tudo, né? tem cara que quer, tem como, você vende lá, mas eu quero tanto. Você fala, isso é o preço de venda, não tem nem como. Aí você negocia antes, né? Então, dependendo da margem que você tem e do carro em si, você fala, pô, esse carro é comercial, esse carro vai embora rápido. Aí você já quer vender, né? Pra girar. E é o que eu falo, às vezes não é só o lucro, mas é a venda em si, porque cada venda gera novos negócios. É o que eu costumo falar. A margem, eu prefiro reduzir minha margem para eu fazer uma venda, porque a venda gera mais vendas. Normalmente a pessoa que comprou e ela tem uma boa experiência, ela vai pegar e vai falar bem, vai trazer alguém. Então eu tenho muita indicação, assim, muita gente me procura, porque o fulano falou ali que você tá vendendo carro, gostou, pegou o carro com você, seu pós-vendas, deu tudo certinho. E aí vai boca a boca ainda hoje, eu acho que o giro te traz mais resultado que só querer espremer muito margem, né? Sim, porque às vezes você quer ganhar muito no carro, aí às vezes por pouco ali você deixou de fechar um negócio. Só que aí você não fechou o negócio, aquela pessoa não criou um relacionamento com você, e a partir do momento que você fecha o negócio, a pessoa se torna seu cliente. Se você fez tudo direitinho, é natural que um dia ela vai trocar o carro e ela volta lá para fazer um novo negócio, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, quando eu divulgo, eu falo assim, ó, eu espero que você vai, né, crescer, assim, vai prosperar, e quando você for trocar, esse carro ainda vai voltar para mim, porque você vai pegar um outro, um melhor ainda. Então eu acho que isso é real, acontece bastante. Ô Jefferson, e lá no início de tudo, qual foi a maior dificuldade encontrada? Quando você estava começando lá, qual foi a maior dificuldade, o maior desafio que você enfrentou aí nessa jornada, cara? Eu creio que é o conhecimento em si, porque, como eu falei, eu não vim de uma loja, não tinha uma experiência. Então, quando eu comecei, o que me deu ainda, voltando antes disso, né, o que me deu ainda uma coragem para iniciar nesse mercado, é porque assim, eu tive duas experiências muito ruins com meus 2 primeiros carros que eu comprei. Eu comprei na época aquele Uno 1.5R, motor argentino, nem sabia. Isso você tá falando os carros seu para uso, não para comércio. 18 anos, meu primeiro carro. E pra que achava ali, né? Que a cara, o porta-mala, a tampa era preta, né? Ele é lindo, o 1.5 e o 1.6R. Eu acho que ele fica muito bonito. Mas, cara, pensa só dor de cabeça. O carro vivia quebrando e eu não tinha grana. Era álcool? Não, era motor argentino, né? Motor argentino. O carro vivia quebrando. Então, assim, era um problema atrás de problema. E o cara que é meu mecânico até hoje, o Toninho, ele foi o cara que me ajudou muito. Então eu ia na oficina dele, eu ficava, Toninho, preciso, me ajuda aí. Você sabe que eu não tenho dinheiro, eu preciso arrumar o carro. Então eu ficava lá, ele ia pegando os toques. Eu falei, preciso aprender, porque vai ter hora que vai quebrar, não vou ter dinheiro, mesmo ter que resolver. Sim. Então, só que assim, eu vejo como Deus escreve nossa história, né? Porque todos os problemas que esse carro me deu, e o segundo carro também eu troquei, assim que eu troquei, os 2 eu peguei na agência. Também foi um plus para eu falar, como o cara trabalha assim? Eu peguei o carro com vários problemas. Eu fui, peguei um outro carro, também só me deu problema. Só que esse outro carro, eu já estava mais experiente. Porém, assim que eu peguei ele, eu sofri um acidente. E aí, nessa que eu sofri um acidente, eu não tive como ir correr atrás da garantia, porque eu quebrei a patela. E aí, eu fiquei com o carro cheio de problema. Corri atrás e nessa daí eu consegui aprender. Então, lá no início, quando eu fui comprar os carros, entender, para resolver, até montar ter um mecânico de confiança, você ter um funileiro de confiança. Então, nessa daí, eu acho que foi a minha maior dificuldade. Porque comprar o carro em si depois, já tinha uma experiência. De experiência e em termos de venda, de negociação. Mas agora, entender, saber que aquele carro está muito bom, ou se aquele carro tá mais ou menos, no início acho que foi a maior dificuldade. Até para você conseguir precificar a compra, né? O segredo do seu negócio, se é que a gente pode falar de segredo aqui, tá na compra? Tá na compra.
Tá na compra. Segredo. Comprou bem, você consegue ter uma A margem venda legal é e garantida. vender. E- Isso aí que ele trouxe é um gancho legal, que eu lembro de quando eu trabalhava com isso. Teve um lojista que eu atendia, que todo mundo chamava ele de louco, porque ele vendia carro zero mais barato que a concessionária. E todo mundo, meu, até que um dia eu conversei com o cara. Qual que era a jogada do cara? Na época funcionava, hoje em dia eu não sei como é que... Então, conversa que eu tô fora desse mercado já tem um tempinho. Mas qual que era a jogada dele? Para começo que você, como lojista, você já tem um contato com a concessionária para ter o carro um pouco mais barato. Uhum. Então vamos dar um exemplo aqui, um carro zero que o normal é ser vendido a 50 mil. Ele fazia anúncio desse carro a 47. Ou seja, a concessionária está vendendo a 50 e está vendendo a 47. Provavelmente ele conseguia comprar pela concessionária a 48 por fechar estoque, vai saber. E ele baixava mais um pouquinho, ele sempre baixava um pouquinho mais, uns 1.000. Então ele vendia uns 3 mil mais barato que a concessionária. Ele atraía o público para a loja dele para o carro zero. Em compensação, aquele carro usado bom que ele pegava na troca, enquanto a loja estava normal pagando 35, ele pagava 33, 32. Só que o cara tava pensando no quê? No carro zero, 3 mil mais barato. Nem se preocupava com o carro dele sendo vendido mais barato. O cara pegava uma margem absurda na revenda do carro usado, que era o nicho dele de fato. Então, enquanto a maioria pegava uma margem de 3, 4, ele estava pegando 7, 8 de margem. Então, essa aí casa com o que você falou. O segredo tá na compra. Ele usou uma isca ali para atrair. E, cara, você tá comprando um carro zero muito mais barato que o concessionário, muita gente nem olhava pro preço do carro dele vendido. Ele tava se livrando do carro, entende? Era uma puta jogada, cara. E a concessionária em si já paga bem abaixo, né? Assim, Exato, vai numa concessionária grande. É na canela, né? É na canela pra baixo. É no tornozelo, bicho. Canela, concessionária, meu amigo, é difícil dar um negócio lá, hein? Às vezes o pessoal reclama assim, fala, vocês de agência pagam muito baixo. Eu falo, cara, vai na concessionária, leva lá. Primeiro que eu tô comprando carro, tem que dar garantia, né? A gente tá trabalhando, eu tenho que ganhar mesmo, eu tenho umas contas pra pagar, né? Se for pra vender pelo preço da FIP, ninguém faz negócio, né? Eu mudei um pouco, eu tinha um pouco esse pensamento, eu mudei um pouco isso aí com um certo tempo de experiência. Tudo bem que tem situações que eu acho que é muito, mas um exemplo que eu dou quando a gente está nesse tipo de conversa. Você vai comprar um carro que vale 70 mil. Aí o carro tem o motor e o câmbio que a loja tem que dar garantia. Quanto custa para fazer um motor? Quanto custa para fazer um câmbio? E aí você soma isso e fala assim, qual que é a margem do cara? O motor e o câmbio você vai gastar 12, uma suposição. A margem do cara tá sendo 8. E aí você fala, cara, e ele só vai ganhar esses 12 que você tá na cabeça aí, esses 8 que você tá na cabeça aí, quando acabar a garantia do carro. Até lá ainda existe o risco, né, dele poder... quebrou o carro, você tem que arrumar, não tem jeito. Sim. Então, assim, é um risco, né? Claro que o cara vai ter uma expertise ali na hora de comprar, saber se o... Mas ainda pode acontecer, né? Em algumas situações. É isso que ele trouxe, eu lembro de uma discussão engraçada que teve uma vez na loja. O rapaz chegou pra ver carro e ele trouxe um dele, né? Ele veio com o dele, vamos supor, ele veio com um Gol, dá um exemplo. Aí tá lá, começou a ver os carros. Não, gostei desse aqui. Quanto você dá no meu? Aí vamos supor, a 10 mil. Aí olhou e tinha um Gol idêntico dele, só outra coisa, tinha um Gol e o meu do mesmo dele. Quanto você tá vendendo o seu? 18. Então o meu você quer pagar 10, mas se você vender a 18, ele faz o seguinte, então, abre uma loja e bota o seu pra vender a 18. Vamos ver se você segura os custos até a hora de você conseguir vender o seu a 18. Ali na hora eu falei, cara, eu não penso mais desse jeito. Porque eu tinha essa cabeça. Eu tenho um carro. O cara quer me pagar 5, mas o carro dele na loja tá vendendo a 12. Né? O cara tá querendo ganhar 5 meses, essa é a cabeça que você tem. Só que quando ele falou aquilo, na hora eu falei, mas é verdade, né? Porque eu não tô pagando aluguel, que aluguel não é barato, porque você tem que estar em ponto estratégico, que é sempre ponto caro. Você não tem o custo de manutenção. Porque eu lembro de um lojista que ele falava, cara, passou de 3 meses na loja, o carro virou prejuízo, né? Então, assim, tem muita coisa dentro dessa matemática que não é só o comprar e o vender, né? Sim. Então é um ponto bem interessante. Esse ponto que eu falei é bem superficial, né? Sim. De motor. Muitas outras coisas que tá dentro do preço que a gente não consegue nem pontuar. Eu falei assim, bem superficial. Normalmente, assim, o pessoal fala, né? A garantia de motor e câmbio. Isso é o obrigatório. Mas, cara, você fez uma venda, o carro deu problema. E eu falo, o carro deu um espirro na rua, o cliente liga.
O carro tá espirrando aqui, acho que vai ficar gripado. Aí você tem que dar o suporte, não tem jeito, porque se o cara ficar preso a isso, é o que eu falo, eu tomo prejuízo, mas eu não deixo um cliente meu na mão. Por quê? Para mim, todas as vendas é muito importante. Sim. Se você pegar, né, cada venda para mim é um fator que eu aprecio muito, eu me dedico muito e eu tô fazendo um cliente. Porque o cliente satisfeito é o que ele esperava, ele foi na loja, saiu satisfeito, era tudo que ele foi lá para fazer mesmo. Mas o insatisfeito, ele quer gritar pro mundo. Aquela loja não presta, aquilo... Então, eu não deixo chegar nesse ponto de jeito nenhum. Deu um problema, não tá na garantia, não, vem aqui. Leva lá o carro, vamos resolver. Um satisfeito vai falar para 2. O insatisfeito fala para 10, né, mano? Exatamente. E hoje a internet ainda potencializa mais Muito. isso, que o cara pode te expor, né? Nessa trajetória aí, Jefferson, existiu algum carro que marcou assim na sua cabeça, ficou para sempre, que você vendeu, falou, puta, cara, esse carro aqui... Aí vai falar, pô, aquele ali que o comprador voltou 15 vezes na loja. Positivamente falando. Positivamente, eu vou falar que foi o primeiro, que eu vendi até para um amigo meu da faculdade. Que foi o K. Ford K. O Ford K. Então, assim, ali foi o ponto de partida de você olhar assim e falar, poxa, meu, isso aqui... Pode ser que isso vai dar uma mudada na minha vida, né? Tipo, porque eu trabalhava em empresa, nessa época eu já trabalhava na prefeitura, mas não era um cargo efetivo e tal, né? Então, eu falei, poxa, isso aqui eu acho que vai dar uma mudada na minha vida. Então, marcou bastante, porque você vê o dinheiro, assim, sabe? Daquilo que você pensou, você iniciou, fiz tudo e peguei o dinheiro na mão. Falei, poxa, isso dá dinheiro, então eu vou... E positivamente foi isso. Mas negativamente eu também queria falar de um caso. Vai, aproveita aí. Esse caso aí foi bem emblemático para mim, que foi um Peugeot. Eu vendi... Olha ele aí, é o 206. 206. Eu peguei esse carro. Bum, explodiu. Era praticamente isso, cara. E o carro deu sinal. É que eu não tive o mesmo feeling do cara que foi na loja. Eu peguei esse carro na troca. E o carro tava tudo ok, andei no carro, né? E foi lá no início também, não tava... Tão experiente ainda, né? Então, só que naquela época o Peugeot não era tão mal falado igual ele é hoje, né? E o que acontece? Eu peguei o carro tava ok. E aí teve um casal que foi um dia na loja, o carro era muito bonito. Aí o casal olhou, cara, te juro, do nada a ventoinha do carro disparou. O cara, é ventoinha? Eu falei, eu acho que é. Aí a ventoinha parou, ela disparou e parou. E assim, o carro não tava ligado nem nada. Tava desligado o carro? Desligado. Aí eu falei, cara, o que foi isso, né? Aí o cara chegou, poxa, eu gostei do carro, mas essa ventoinha me deu algum sinal. Coisas do Peugeot. Não é pra eu pegar esse carro. Eu levei no mecânico, não aconteceu, o carro ficou normal e faz teste aqui, faz teste ali. Nada, ele falou, Jefferson, não sei por que isso aconteceu. Eu falei, bom, tá bom. Aí, beleza. Foi depois o seu Washington, se você estiver me assistindo aí, ao mesmo tempo que eu peço perdão, né, e peço obrigado, porque assim, ele me entendeu completamente. Ele foi um cara muito compreensivo, porque realmente o carro, cara, ele pegou o carro, ele foi lá, gostou do carro, fechou. Cara, esse cara, ele foi na minha loja sem brincadeira, umas 10 vezes. E todas as vezes dava um problema e levava para arrumar. Aí arrumava... E eu mostrava pra ele, seu Washington, tá feito, a nota tá aqui, eu fiz em tal lugar. Sempre eu mostrava pra ele. E o carro ia e voltava. Cara, quando eu ouvia a voz do seu Washington, ô Jefferson, meu Deus, meu coração disparava. Eu falei, meu Deus, deu problema de novo. Isso assim, não foi em 3 meses, né? Passou e eu falei pra ele, não, vamos resolver. Porque toda hora era recorrente. Era recorrente. Parava alguma... Então, assim, eu não deixei na mão, porque eu falei, esse carro... Aí teve uma hora que eu falei pra ele, seu Washington, vamos ver outro carro aí, esse carro aqui eu não sei nem o que eu vou fazer com ele. Ele falou, não, Jefferson, eu vou dar um jeito. E ele vendeu no particular e nunca mais foi na loja, né? Então, assim, por isso que eu falo, agradeço ao Washington, porque ele foi bem compreensível. Ele falou, não aguento mais ver você gastar dinheiro nesse carro. E eu já tinha feito, eu troquei módulo, troquei chicote do carro. Sabe o que eu falei, meu, tudo possível imaginar nesse carro eu já fiz. Aí, tanto que eu tenho trauma, cara, pra ver um Peugeot na minha loja, difícil, hein? Eu pego, às vezes, tem cara que me oferece comprar, eu não compro. Na troca, para fazer o negócio, às vezes eu pego. Mas também, assim, eu falo, meu preço aqui não tem pra Peugeot, infelizmente. Aí ele vendeu, aí foi, eu acho que tem uns
3 anos atrás, seu Washington apareceu na minha loja. Você vê, ele foi lá para comprar outro carro. Ele chegou lá, Jefferson, eu falei, seu Washington, você voltou. Eu pensei que o senhor nunca mais ia pisar aqui na minha loja, tanto problema com aquele carro dele. Eu falei, não, filho. Ele fala assim, não, filho, eu sei que o problema não foi você, eu sei que o carro deu esse problema, mas eu gostei da sua atitude. Você tentou fazer de tudo, né? Aí você vê que não é má fé da loja. Sim. Né? Aí ele falou, se eu garantir, você estava comigo. Então isso me marcou. Ele acabou não pegando porque não tinha o carro que ele queria. Mas assim, graças a Deus deu tudo certo, mas esse aí me marcou negativamente. Era Peugeot que ele queria? Não, aquele lá não pega Peugeot nunca mais. Estamos 207 agora? Vamos... Ô Jefferson, e que momento assim da sua trajetória que foi aquela virada de chave pra falar assim, mano, agora eu tô grande? Que momento? Eu creio que, assim, quando eu... Sabe, foi quando eu parei, assim, teve um dia que eu parei e pensei, né? Falei, poxa, vendi bastante carro no mês, sabe aquele mês... É o que eu falo, né? Eu não me empolgo no mês bom e não fico triste no mês ruim, porque, lógico, a vida é altos e baixos. Então, quando também vendo bastante carro no mês, eu não fico deslumbrado, e nem quando eu vendo pouco, porque eu sei que são momentos, né? Então teve um mês que eu vendi bastante carro, que eu olhei assim e falei, caramba, né, meu, como, assim, Deus é maravilhoso. Porque eu sei que sempre agradeço a Deus todas as minhas vendas, eu falo, não, graças a Deus, mais uma venda. Eu tenho um slogan, né, que é, olá pessoal, mais uma vez, mais uma venda, graças a Deus. Então, toda vez que eu faço a venda assim, eu vejo que é muito importante ali para mim, e esse momento como que Deus trabalha ali na minha vida, né? Então assim, a virada foi nessa hora, quando eu cheguei, fechei um mês assim, né? Ficou um mês bem bacana, assim, se eu olhar, eu falei, caramba, né, meu? É isso aqui que Deus preparou para mim. Então, eu sei que eu posso crescer mais, né? Só que é o que eu falo, eu faço tudo com o pé no chão porque eu quero fazer bem feito. Não adianta você crescer e crescer desorganizado. Então, a meta é essa, crescer bem, e fazendo bem feito. Porque é hoje o que eu tenho. Muita gente me indica, muita gente sente confiança no meu trabalho, e isso é um retorno muito bacana. Então, essa virada de chave foi nesse mês que eu olhei assim e falei, poxa, orações minhas atendidas, sabe? Assim, de você olhar assim e falar, poxa, hoje eu tenho... Quando eu era pequeno, né, venho de uma família... São 7 irmãos, né? Um irmão meu faleceu, que Deus o tenha. Mas, assim... Obrigado. Então foi assim, a gente era só meu pai para trabalhar, minha mãe para cuidar dos filhos, então a gente, sabe, Sim. correu muito cedo, né, atrás das coisas. E nessa daí, eu vi que quando coisa que eu pensava quando era pequeno, porque eu pensava assim, ser uma pessoa grande, uma pessoa, sabe, estruturada na vida, para mim era poder ter um carro quitado, convênio médico e um filho na escola particular. Tipo, eu falei, no dia que eu tiver isso, eu acho que eu zerei meu game, eu pensava, né? E quando eu adquiri isso hoje, né, minha filha estuda de escola particular, eu tenho meu carro, né, eu tenho meu comércio, eu pensei, poxa, tudo aquilo... Então, nesse mês, eu pensei em tudo isso, assim. Então, eu falei, tô no caminho certo, tô fazendo a coisa certa. E é um pouco do que a gente estava falando no episódio anterior aqui, essa relação, né, quando a gente é pequeno, que vem de família simples, humilde, a gente coloca uma régua que fala, puta, o dia que eu chegar aqui tá bom. E quando você chega lá, não é que não tá bom, mas aí você fala, puta, mas eu posso mais, né? Sim, e aí entra exato. a nossa parte de ambição, de falar, puta, eu quero mais, eu quero crescer mais, eu quero ter mais um carro, eu quero ter mais uma casa, eu quero que a minha loja tenha capacidade para 20 carros, eu quero que a minha loja tenha capacidade para 30, para 40, né? E essa é a parte que a gente evolui como ser humano, né, Sim. o Fabião? Ô Jefferson, queria fazer uma pergunta para você. Como que é a sua relação aí com os parceiros, né? Principalmente o operador, né? Comercial, que é um grande braço. Mandar um abraço aí, Jaque, Didi, Adriana, a galera que trabalhou comigo lá nas antigas, Erasmo. E assim, na minha época, o operador comercial era aquele operador raiz, que ia ficar visitando loja, ficava sentado lá, passava a ficha, né? Aprovava, pedia a caneta ali para aprovar, né? Hoje eu vejo que tá bem diferente, praticamente a loja faz tudo pelo celular ali, vídeo, aquele expressa... Assinatura facial. Assinatura facial lá e tal. Como é que continua essa relação com o parceiro comercial? Eles continuam tendo
oba-oba, vamos dizer assim, de chegar na loja, essa relação próxima, ou esse negócio deu uma esfriada? Tem sim. Eu tenho uns parceiros bons. Meus maiores parceiros, assim, que é a Areta, que é do Itaú, e o Deilo, do Santander, né? Então, são um pessoal que ajuda bastante, né? Eles vão dar uma atenção pra gente, porque, queira ou não queira, você tem que brigar, assim, tem hora que você tem que... O cliente não tem, você fala, você tem como me ajudar? Manda lá, cria a proposta que eu vou lutar aqui pra ver se eu consigo melhorar, ou dar um incentivo, sabe? Então, eles estão sempre ali, e eles vão na loja, visita, só que agora já não como antigamente, que eu também peguei essa época, né? Até o dele Areta paga churrasquinho pra loja. Eles são parceiraços mesmo. Então, assim, o que acontece muito, assim, da pessoa... antigamente, que eu sou dessa época, igual você falou, né? O operador ia lá na loja. Isso. Eu vou até dar um toque pro pessoal, o pessoal fica com medo às vezes, assim, não vou passar a minha ficha porque senão vai cair meu score. Isso era lá antigamente, porque pro banco antes, para passar uma ficha, o operador vinha, você sabe, era um camalhaço de documentos. Nossa. E, o operador ficava assim nas lojas, igual doido. Tem uma ficha aqui, aí ele ia lá. Então, aí realmente o banco, ele baixava o score, porque o cara não sai daqui, faz uma ficha, vai ali, imagina quanta energia do banco... O banco enxergava custo, né? Muito custo, né? Exato. Então, o banco tinha isso, de baixar o score. Mas depois, agora com o sistema, você pode fazer 1 milhão de e os operadores falam, faz a simulação. Porque não baixa o score, então pode ir lá tranquilo. Então, o operador ainda ele vai bem menos, né? Não precisa mais ficar... Mas ele vai mesmo para nessas horas. Ele visita, né? Fala, tá precisando de alguma coisa, tá tudo bem. Poxa, esse mês você fez menos comigo, o que tá acontecendo? Né? Que eles têm meta também. Sim. Mas o operador é muito importante ainda pra gente. Legal, bacana. E tem os outros parceiros também, né? Mecânico, funileiro, tapeceiro, lavar rápido, né? Tudo é uma rede que você constrói ali de apoio que é importantíssimo, né, cara? Tem muitos parceiros, são... assim, eu sou muito fiel aos meus parceiros, sabe? Eu não gosto de ficar... Às vezes o cara me oferece mais barato, mas eu falo, não, já tem pessoal que faz, porque já tá comigo, é uma pessoa que eu confio, né? E assim, graças a Deus eu tenho uns parceiros bons, sabe? Já tá tudo... A gente já tem preço fechado, então já vai lá fazer. Eu tenho, igual o meu mecânico, tenho confiança, eu só mando o carro lá, ele vai falar, tem que fazer isso, isso e isso. Eu não, sabe? Não tem aquela coisa de, será que é isso mesmo que tem que fazer? Será que esse cara tá colocando problema? Não tem esse problema. Então, o cara falou pra mim, é só faz aí, não estiver pronto, me avisa. É confiança, né? E na loja hoje, você ali, a figura principal, mas você também tem os vendedores, ou só você que cuida do comercial? Você tem a molecadinha, que na minha época também eu lembro que tinha isso, né? Que pegava a molecadinha pra dar um talento no carro, pegar uma gasolina, esse tipo de coisa. Ainda tem isso ou isso você já terceiriza tudo? Não, tem isso, tem que ter, né? Porque a loja vai crescendo e você não consegue dar conta de tudo, né? Mas eu faço tudo, assim, né? De tudo eu faço um pouco. Só não limpo o carro, essas coisas, mas no início eu fazia tudo. Boa. Né? Então, mas eu ainda faço nota fiscal quando tem que fazer. Então eu faço de tudo um pouco ali na loja. Legal. Aí parte comercial, eu gosto de ir no mecânico, falar, né? Negociar com o funileiro. Poxa, o que a gente vai fazer nesse carro? Né? Porque às vezes tem coisinha que dá pra gente fazer no martelinho, às vezes na funileira, e por aí vai. Boa. Tem que ter a mão no negócio sempre, né? Sim. O olhar do dono que engorda o gado, né? Engorda o gado, exatamente. Sempre. E, ô Jefferson, a sua loja hoje, ela se enquadra em que cenário? Por exemplo, tem veículos novos, seminovos, usados. Em que cenário sua loja se enquadra hoje aí? Eu trabalho com seminovos, né? Assim, na verdade eu trabalho com todos os tipos de carro. É o que eu costumo falar, eu tenho carro para todos os bolsos e todos os gostos. Então eu trabalho desde os carrinhos lá 2002, 2003, até os carros 2024 que eu tenho na loja, por exemplo, 2025. E é o que eu falo, tem alguns carros que é para porta, tem alguns carros que é para internet. Então vai dependendo muito ali, mas na minha região os carrinhos baratos saem bastante também. Então eu pego na troca e eles vão bem. Aí é uns carrinhos que já, por exemplo, carro que tem mais de 20 anos, não tem como dar garantia, porque é um carro que já depreciou todo. Se olhar o carro, ele... tanto que ele já perde... Ele já nem paga IPVA. Já nem paga mais IPVA, porque ele já depreciou. Então, eu normalmente eu vendo, eu deixo bem claro para a pessoa, ó, você pode levar no seu mecânico, a gente leva lá, olhou, a gente faz preço, né, também,
E aí a pessoa, mas normalmente eu vendo os carrinhos bons. Quer ver ele se arrepiar? Quando eu saí do banco, eu fui trabalhar um tempo, até me recolocar, eu fui trabalhar numa loja de carro que eu atendia como vendedor, né? E tinha nesse lance de carro muito antigo, vender sem garantia, e fazia isso mesmo, ó. Cara, você vai lá, traz seu mecânico, faz o que você quiser, mas o carro, ele sai no estado dele e tal. E eu era campeão de vender uns Peugeotzinhos assim. Ninguém quer dar garantia no Peugeot, né? Vender uns Peugeotzinhos sem garantia. Ó, eu ia falar, amigão, esse carro céu da loja é contigo. Fala o top 3 aí, Jefferson. Qual os carros mais vendidos aí da sua loja? Normalmente o carro que entrou na loja parece um formigueiro. É o Celta. Celta é cara, bom de negócio, né? Entrou na loja... Tanto que ele não cai o preço, né? Não cai. Na verdade, Celta você vende até acima da FIP. Porque pra comprar é difícil. Também é um carro difícil de comprar. Quem tem não quer vender? Não quer, e quando o cara fala em vender, ele vende em particular. Aí você manda o preço, ele... não. Aí ele anuncia lá, vai e consegue vender. Então o top 3 pra mim é o Celta, Palio e o Onix. O Onix também é um carro que... Mas já desse modelo novo ou daqueles modelinhos... Do modelo mais antigo. O modelo mais antigo é melhor. O pessoal ficou meio assim por causa da correia banhada a óleo, mas agora a GM deu uma melhorada, né? Que você tem a garantia estendida. É só ir lá, por exemplo, hoje você pega um Onix, se você comprou ele até 240 mil, né? Que é a garantia da GM. Então, se você pegar qualquer Onix desse modelo da correia banhada a óleo, você leva na GM, eles vão fazer uma revisão que custa R$700, se tiver que trocar a correia. E a partir daquele momento, sua garantia está revalidada. E aí é só trocar o óleo com eles. Aí você troca o óleo lá na GM, que é R$500 a troca, mas você troca a cada 10 mil km. Não, vai demorar. Uma vez no ano aí, vamos colocar andando pouco, né? Uma coisa que o No correto meu caso, é uma vez a cada 6 meses. Na verdade, o óleo ele tem um prazo. Aqui no Brasil a gente só não vai pela quilometragem. Só vai pela quilometragem. Mas são 6 meses que o óleo tem de duração para você usar melhor a qualidade dele. Mas aqui o pessoal troca uma vez no ano. O meu acaba batendo antes disso, que eu rodo muito, trabalho em São Paulo, então eu rodo muito, cara. É coisa de... Não vai dar 6 meses, dá aí 5, 6. O melhor mês pra mim foi acho que 7 meses. Assim, eu já tive que fazer revisão de novo. Eu sempre faço 2 revisões no ano. Esse negócio da correia banhada a óleo, cara, foi uma coisa que pegou bastante pro mercado, né? E pior que pegou com a GM, porque a GM tem nome, né? Então, por quê? A Ford tem isso, começou com a Ford. Então, o Ford Ka tem isso e o pessoal não fala. Esse é um ponto. Eu, por exemplo, eu tenho uma Export, sou apaixonado por Export, tive todos os modelos. E eu tô no penúltimo modelo. Eu tava quase já trocando por esse último, que a frente é mais encorpada, aquelas Storm lá. Aí veio alguém e me falou, não, mas é correia banhada. Eu falei, então deixa eu com essa aqui, que ela não tá me dando trabalho, eu vou ficar quietinho. Corrente de comando, né? Falei, essa aqui não me tá me dando dor de cabeça. Quando eu ouvi falar de corrente banhada, depois até falou, não, acho que não é. Eu falei, cara, agora pelo sim, pelo não, vou ficar na que eu tô, que tá sossegado. Eu prestei atenção nele falando dos carros de porta e os carros de internet, né? Sim. Como que você diferencia isso aí, o Jefferson? É pela sua região? E qual a melhor forma que você vende hoje? Você vende mais por internet e vende mais porta? É que assim, é difícil você... falar por onde eu vendo mais, porque tem muita gente que vai na loja, muita gente indicação, mas a internet às vezes traz muita indicação, porque um amigo vê e lembra, poxa, tem a loja do Jefferson, vai lá, é meu amigo, eu conheço, então muita gente, mas eu ainda acredito que eu vendo mais indicação, meu ponto de venda é indicação. A internet também, o pessoal chama bastante, mas como a pessoa que está na internet, ela é como se fosse um leilão, né? Ela manda aqui, manda ali, manda lá e ela fica girando. Sim. Mas eu acredito que é a indicação e a porta mesmo. Ainda é o meu carro-chefe. Porque até os parceiros comerciais, eles têm essa questão dos sites de vendas dele, que também puxa alguma coisinha. Mas eu lembro assim da época que eu vendia, tinha essa questão dos sites de parceiros, que a gente não vai fazer propaganda e tal, mas a venda na porta Venda na porta e indicação, era sempre os principais insumos que a gente tinha mesmo. Porta de loja, cara, parecia bobeira, mas você fala, pô, mas essa vida não é tão movimentada assim. Eu ficava olhando quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu saí do banco, cara, mas eu não sei não se vai ter muita venda vindo de porta. Cara, parece que não, mas toda hora vem pinga pra dentro, pinga pra dentro.
Porque era uma coisa que eu pensava, que era uma loja grande, eu falava, pô, mas eu tô aqui na porta de loja. Tem 8 vendedores, até chegar a minha vez aqui, eu não vou vender nada. Chegar no final do mês, vendi 40 carros, 35 carros. E eram vários vendedores. A internet eu acho que facilita muito quando o cara quer aquele carro, né? Sim. Aquele carro. Aí ele vai pra internet lá e fala, puta, vou dar uma suposição, eu quero comprar o Ford Ka lá. Aí o cara vai lá e seleciona lá Ford Ka e vai aparecer aquela porrada. Mas às vezes o cara tem dúvida de um, de outro, isso e aquilo, aí geralmente ele passa nas concessionárias, nas lojas que ele vai vendo e vai... É que eu acho que assim, a internet é uma boa ferramenta para te potencializar. Eu lembro da minha época lá que eu vendia, a gente ainda nem tinha esse boom de internet, tanto que eu fazia a venda pelo Facebook. Eu puxava cliente pelo Facebook. Mas o que eu via assim, eu fazia muita venda de porta de loja, e aí o atendimento eu acho que ajudava muito nisso, que eu tinha um tino comercial bem forte, mas eu fazia muito isso também. Pô, tava sem movimento, tava lá no celular ou no computador, Facebook, fazendo anúncio. Aí vinha os amigos, tô procurando um carro, vem aqui que tem na loja, tá? Então, aí chegava no final do mês, o cara que só ficava sentado na porta da loja, vendendo de qualquer jeito, vendia 18, eu tava lá vendendo quase 40. Então, isso fazia com que outras ferramentas ajudassem, né? Mas a porta da loja, ela faz muita diferença. Final de semana, então, você é doido. Tem dia que você não consegue nem sentar, cara. E tá vindo um mercado novo aí, né? De carros. Talvez seu mecânico vai ficar um pouco chateado lá na frente. Eu tô me referindo ao mercado de elétricos, né? Sim. Que tá sendo aí uma tendência. No mundo afora aí, a Europa já é bem forte. No Brasil ainda é engatinhando, vamos dizer assim. Mas a gente já vê bastante na rua, né? Como que você enxerga esse mercado aí? Então, esse mercado ele tá crescendo bastante, porém nos novos. O usado ainda as pessoas estão com receio, porque realmente é igual você pegar um celular. Você usa, tanto que você vai comprar um celular usado, você vai querer saber como tá a bateria. Então a bateria é algo que, e no carro a bateria de um carro elétrico é muito cara, né? Às vezes é quase o valor de outro carro. De outro carro. Sim, é absurdo. Você se refere à revenda, então. Isso. Você comprou novo, você vai usar, legal. Aí na hora de dar revenda que é o problema, né? Primeiro que é ruim para vender, né? Até a pessoa que comprou novo, quando ela vai vender, ela já ainda assim, ela perde muito dinheiro, né? A margem está sendo bem, o pessoal jogando lá embaixo para comprar um carro elétrico. E na hora de revender também fica difícil, porque a pessoa não conhece. Embora, assim, eu hoje, minha visão, assim, para o carro elétrico, ele é bom para igual aplicativo, para quem roda bastante, porque a manutenção dele é bem menor menor mesmo. Porém, é aquilo, o cara vai fazer dinheiro. Cara, eu tinha outra ideia, eu achava que era a manutenção bem mais chata, bem mais constante e cara. Não é. Caramba. Os carros elétricos hoje estão saindo, eles são bem robustos, vamos dizer assim. Os carros, ele é bom, é econômico, então o dinheiro que o cara vai economizar trabalhando na rua, de manutenção e de combustível, aí eu acho que vale a pena. Pô, legal. A manutenção do motor não existe mais, né? Que aí no caso é a bateria, se a bateria zoar, acabou o carro também, não tem mais o que fazer, né? Mas porque é um motor elétrico, né? Vai dar manutenção, mas é bem menos, né? Os componentes é bem mais simples do que um motor a combustão. Uhum. A gente vê falando bastante aí, né? Algumas vídeos de algumas pessoas que trabalham no ramo que a desvalorização é gigantesca. Se o carro for alto padrão, então é mais ainda. Tipo, chega a ser menos 60% da FIP. Sim. E aí fala, cara, como que você compra um carro desse zero sabendo que você vai perder 60% do valor? Porque é um mercado muito novo, né? Mercado muito novo, ele tende a dar uma desvalorizada mesmo, mais forte, né? Ô Jefferson, eu queria te fazer uma pergunta aqui, a gente tá quase caminhando pro fim aí já. Eu acho que a gente sempre puxa esse gancho por conta da dinâmica do empreendedorismo mesmo. Então, assim, algumas dicas que você daria aqui, né, para quem tá querendo emergir nesse mercado. Então, assim, quem tá pensando em começar a negociar, pensa no Jefferson lá de trás, que começou a negociar com o carro, você não precisa necessariamente já abrir a loja, né? Mas aquele cara que, quer começar ali a angariar, fazer puxar uma aqui. rendinha extra. 3 dicas para quem quer entrar nesse ramo de venda e compra de carro. Eu acho que a primeira é essa questão de conhecer. Não adianta você querer comprar carro sem conhecer, porque você vai ser enganado, você vai... quando você achar que você vai ganhar dinheiro, você vai perder. Então é você ter um mínimo de conhecimento ali nessa parte, principalmente mecânica, né?
saber olhar o carro, fazer os testes certos. Então, é se aprimorar nessa área. Então, quero começar a comprar e vender carro. Qual o conselho? Meu, começa a ir olhar carro, sabe? Começa a testar carro. Você quer comprar um carro? Tipo, vou comprar um Celta. Entre em vários Celtas, vai, sabe? Vai procurando, vai em feira, olha um Celta, tenta andar no carro. Então, esse seria o primeiro conselho. Aprender sobre carro. Tudo que engloba o carro ali, principalmente na parte mecânica e elétrica e eletrônica, porque os problemas assim Sim, que pode dar que você vai tomar um prejuízo alto se você pegar um carro com esse tipo de problema. Segundo é fazer os parceiros. Ter um network ali, um pessoal que você sabe que vai te atender, sabe, bem e que vai fazer preço para você, porque você precisa economizar. Carro não é fácil ganhar dinheiro com carro. Se você não tiver, sabe, esse tino para compra e ao mesmo tempo gastar pouco para deixar o carro, né, aquele banho de loja que todo mundo fala, né? Então você tem que fazer higienização, você tem que ter os parceiros, tem que fazer a revisão do carro primeiro. E o terceiro é isso, é insistir no negócio, você continuar, não desanimar se der um negócio errado, igual eu falei, o cara às vezes vai pegar um carro que, poxa, o Peugeot lá do Washington, poderia ter poxa, como peguei um carro desse, sabe? Enfim, e deu os problemas, mas E acontece, né? hoje, assim, você vai pegando a experiência e pode acontecer, né? Todo mundo tá sujeito. Sim. Às vezes você olha o carro, você testou, tá tudo 100%. Aí daqui a pouco o carro te dá um problema. Mas o importante é isso, é persistir, porque empreender não é fácil, né? E fazer as coisas corretas. Acho que esse é o principal. Você ter fé, né? Eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, então eu sei o que eu faço, eu vou ter retorno. Então se eu fizer bem, eu vou ter o retorno. Se eu fizer mal e tentar prejudicar alguém, eu vou ter esse retorno também. Então a gente colhe aquilo que a gente planta, como diz o ditado. Então é fazer a coisa certa. Não, sabe, não ter medo. Poxa, peguei um carro aqui, tá me dando problema, vou gastar mais. Gasta, mas não passa o carro com problema para a pessoa. Porque aquele problema, você pode achar que tá passando para ela, mas ele vai ser seu de outras formas. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então não adianta ser esperto porque a lei do retorno é certa. Sim. A semeadura é opcional, a colheita é É obrigatória. obrigatório, exatamente. Vai acontecer a colheita. E falando em colheita, qual que é aí os próximos passos da JCar, aonde você quer chegar? Eu tenho uma vontade, assim, de ter uma concessionária ainda, né? Vender carro zero e montar essa rede, né? Eu quero montar uma rede inteira. Meu mecânico, meu fundeiro vai ficar bravo, mas eu quero ter uma rede inteira. Porque eu tenho a ideia de poder fazer o começo, meio e fim para o meu cliente. Porque ele vai virar meu cliente, ele vai comprar o carro comigo, ele vai trazer o carro na mecânica e a gente pode prolongar a garantia. Tem todos esses projetos, sabe? De ter uma garantia maior, desde que faça a manutenção com a gente. Ele vai ter também desconto por ser cliente. Então a gente mantém o cliente com a gente. Então a ideia é ter essa rede toda e poder comprar o carro, vender o carro zero. Eu até já vendi carro zero também, né? Eu tenho cadastro, eu consigo vender carro zero, mas não é meu foco no momento. Mas chegar a ter uma concessionária Tá no radar. E expandir, né? Expandir. Hoje eu legal. tenho uma loja ali, outra lá, outra cá e Não, tá crescer. certo. E tá certo. O céu é o Esse é o caminho. O que a loja, a JCar, te proporcionou de melhor na sua vida até hoje, cara? Então, eu creio que é tudo aquilo que eu falei, né, anteriormente, que é poder proporcionar para minha família um conforto, né? Lógico, tem muita coisa a conquistar, mas ter minha casa própria, ter, né, uma condição de poder passear, dar uma condição, uma estrutura para minha filha. Então, isso eu acho que é o que ela me proporcionou e tem proporcionado também, né? E os sonhos, né, como eu falei, sonhos que eu sonhei, hoje eu já realizei, né? Graças a Deus eu já fiz de tudo, assim, né? Eu sou um cara que eu gosto de aproveitar a vida, então eu já saltei de paraquedas, gosto de andar de kart, assim, meus hobbies, né, assim, que é jogar futebol, eu gosto de fazer mergulho também, então não faço sempre, né, porque a vida é muito corrida, trabalho de segunda a sábado, né, porque a loja só não abre no domingo, né, por causa do bar também, mas aí nesse tempo é isso aí, a gente trabalhar e ela me proporcionou tudo isso.
Que da hora. Que top, né? E aquele jovem lá, tinha 10 anos de idade, passava na cabeça o que você está vivendo hoje? Ah, não. Era muito distante, né? Muito Era distante muito mesmo. distante. Porque, como eu falei, de uma família bem humilde, a gente, graças a Deus, né, meu pai nunca deixou faltar o pão de cada dia, mas era uma batalha. Tanto que, assim, na minha casa, eu, meus irmãos, minhas irmãs, a gente, desde muito cedo, a gente trabalhou. Então, assim, com... O meu primeiro negócio, inclusive, eu digo que é um negócio que, para mim, eu fui empreendedor. O meu irmão e minha irmã trabalhavam numa empresa próximo da casa da minha mãe, né? Mais ou menos próximo. E eu jogava futebol no clube da Mercedes, nessa época. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu falei pra eles, né? Porque eles levavam marmita, né? Pra empresa. Aí eu propus pra eles, né? Se eu levasse pra vocês quentinho, na hora, vocês comiam, eu já trazia a marmita de volta, né? E vocês me dão dinheiro por mês. Porque, você sabe, eu tinha 11 anos de idade. Aí eu vinha do clube da Mercedes, eu tinha horário, porque minha mãe sempre foi muito regrada. Almoço e janta na minha casa sempre no mesmo horário, né? Sempre foi assim. Então, meio-dia, o almoço estava pronto. Aí a minha mãe fazia a marmita, eu chegava da Mercedes, pegava minha bicicleta, levava, eles almoçavam, eu trazia. Então, eles comiam comida quentinha ali, feitinha na hora. Legal. E aí eu já tinha minha renda, foi minha renda. Eu falei, poxa, eu já tenho uma renda. E aí eu vendi sorvete, já Legal. trabalhei com muitas coisas. E nessa daí, esse foi, pra mim, foi o meu primeiro negócio, assim, sabe? De Boa. poder gerar uma renda, assim. Da hora. E... Só aqui, cara, tem a câmera ali pra você. Se você quiser mandar um recado, né? Pra alguém aí, familiar, amigo, alguém que você fala, pô, esse aqui eu faço questão ali de... Os parceiros. Os parceiros mandar o... Aproveita essa câmera aí, ó. Aproveita aí que é Não, sua. claro, sempre é bom, né, poder... agradeço aqui pelo convite, né? Muito feliz por estar aqui, porque Douglas é um amigo já de longa data também, né? Tô conhecendo o amigo hoje também, mas, assim, eu quero falar, assim, como empreendedor, né? Porque não é fácil ser empreendedor, como eu disse, mas é aquilo, a pessoa que tem um sonho, corre atrás, não para, é difícil, vai vir os percalços da vida, mas não para, continua, que o caminho é esse, não tem jeito, nada é fácil nessa vida, né? Tem gente que já nasce com as facilidades na mão, mas a grande maioria da população precisa ainda correr atrás e sempre o que você vem para você, sempre você tentar também retornar isso para a sociedade, né? Porque não adianta você crescer veio, né? E não ter as pessoas ao seu redor. Então eu agradeço demais pela oportunidade, mandar um beijo para minha filha, para a esposa também, e para toda a minha família e os parceiros, né? Agradeço, vamos continuar, né? Por muitos anos ainda, se Deus quiser, com essa parceria, trabalhando junto. É isso. Amém. Uma perguntinha. A gente falou bastante de carro, a gente não falou qual o carro do seu sonho e qual música você se vê ouvindo lá pilotando a nave. Eu sou um cara que, assim, eu não sou muito desses carros que, né, a maioria fala Porsche, Ferrari. Lógico que uma Ferrari todo mundo quer ter, mas o carro, assim, para falar, um carro pro meu dia, que eu quero chegar, eu gosto muito daquele Volvo XC90. É um carro que gigante. É uma segurança muito grande, é um carro imponente. É sensacional. E quem conhece de carro, para mim, é um dos melhores carros que tem, assim, para possuir. Então, eu penso que ainda eu quero chegar nele. E você na Imigrantes, descendo pra praia, tá ouvindo o quê? Eu gosto muito de MPB, cara. Eu gosto muito, né? Eu gosto de pagode, mas eu gosto muito de MPB. Então, eu escuto tudo. Jorge Vercillo, eu gosto muito da MPB no geral. Então, eu e minha esposa, a gente sempre tá andando na MPB. Música gospel também, gosto bastante. Mas eu me vejo ali escutando, sabe? Uma música, um MPBzinho. Boa. E na estrada. De bola. É isso. Alguma consideração final? Nada. Tenho só aquela derradeira lá de sempre, né? O que o Jefferson lá de 10 anos daria de recado, de conselho para esse Jefferson de hoje? Cara, é assim, nunca se empolgue, porque a vida é isso, né? E sempre corre atrás, continue lutando, que a caminhada ainda é grande, né? Eu creio que ainda eu tenho bastantes objetivos que eu quero alcançar, e esses objetivos que faz a gente todo dia acordar cedo com disposição para correr atrás. Então, é isso, é lutar, continuar lutando
e fazendo a coisa do jeito certo. Não arrume atalhos. Sempre faz a caminhada que você tem que percorrer. Já cantou arte popular, deixa eu ir à luta, não posso parar, né? Mas, Jefferson, foi um prazer aí conversar contigo, agradeço demais. Galera, se essa conversa aí chegou em vocês de alguma forma aí, se conectaram, não deixa de dar aquele dedão, dá o like, fortalece a gente, compartilha com seus próximos, vamos fazer esse canal crescer. Como diz o Douglão, não esquece de... Ativa o sininho. Blim, blim, blim. E ajuda a gente aí a crescer esse canal. Mais uma história incrível aí. Espero que tenha conectado vocês também. Fechado? Forte abraço, família, e até a próxima. Valeu, família Degrau. É isso aí.